Paz do Senhor, professores, estamos de volta com a lição de número 2 da turma do Jardim de Infância, que tem como título O Livro de Deus nos fala sobre Jesus. Semana passada nós falamos sobre o livro de Deus, o que ele traz para as nossas vidas, né? O livro de Deus, a palavra de Deus que é verdadeira, é poderosa, ela tem poder de curar, de salvar, de libertar. As histórias que a gente encontra na Bíblia Sagrada são diferentes das histórias que a gente lê em outros livros, porque a palavra de Deus, ela tem poder e ela é para sempre. A palavra de Deus não muda. E essa semana nós vamos falar que o livro de Deus, ele nos ensina, ele fala sobre Jesus, o nosso Criador, o Deus que criou todas as coisas, que deixou o seu trono no céu, veio até a terra com um propósito. Após cumprir a sua missão, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E nós, enquanto cristãos, estamos aguardando a sua vinda. Mas uma coisa é certa, com a missão que Jesus cumpriu, com o sangue dele vertido na cruz do Calvário, a gente pode ter a certeza da vida eterna, a certeza da salvação. E no Refletindo diz assim, para nós professores, nessa lição estudaremos sobre a pessoa de Jesus. Ele veio ao mundo com uma missão, como nós falamos, morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele nasceu na cidade de Belém de Judá, cresceu na cidade de Nazaré e na idade adulta começou seu ministério pregando o evangelho, ensinando sobre o reino de Deus, dos céus e fazendo sinais e maravilhas. O mestre dos mestres transitava por todos os lugares, curando pessoas. Ele até ressuscitou mortos, né? Que como nós sabemos. E aonde Jesus estava, sempre havia por perto uma multidão de pessoas que estava ali para ouvir Jesus. As pessoas ficavam em pé, sentavam em gramados, em todos os lugares, mas queriam ouvir Jesus, porque a palavra de Deus, ela transformava vidas. E nesta missão, quando Jesus estava aqui na terra, ele escolheu 12 discípulos, 12 pessoas que iriam ajudá-lo nessa missão. E a nossa lição traz a imagem, né? Para que os alunos possam compreender melhor sobre os 12 discípulos que ajudaram Jesus nessa missão. Qual é o objetivo da nossa lição? Conhecer a Jesus como único e suficiente Salvador. Crer no grande amor de Deus. E aí a gente para e pensa, mas como explicar à criança sobre Jesus como único, uma pessoa só, não precisamos de outros deuses, né? Só de Jesus. E suficiente, você pode pegar um copo descartável, encher de água e mostrar para as crianças e dizer, olha, ainda cabe água aqui? Não, a água já é o suficiente, já tem o suficiente. Se colocar mais, vai derramar. Então a mesma coisa é Jesus, ele é o suficiente. A gente já não precisa de outros intermediadores, de outros deuses, de outras pessoas. Como a gente vê por aí, muitas pessoas adorando outros deuses, deuses de pau, deuses de madeira, mas isso é abominação aos olhos do Senhor. Nós precisamos adorar e prestar culto e servir apenas a Jesus, o nosso Salvador. O tema, o versículo de memorização está escrito em João 3,16, que você pode levar numa cartolina esse versículo, né? Para que as crianças possam compreender. Ou você também pode, quando for recitar, utilizar uma mímica, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna, representando a coroa, né? A vida eterna. Então é muito importante trabalhar esse versículo para que as crianças possam memorizar. Não esqueça de iniciar a sua aula com uma oração. Ter aquele período, roda de conversa com seus alunos, traz o tema, pergunta para eles quem é Jesus, o que Jesus representa para eles. E depois você complementa dizendo que Jesus é o nosso Salvador e nós precisamos crer e confiar no Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A gente pode fazer o que for, mas se a gente não crer no Senhor, nós não seremos salvos. Para a gente ser salvo, a gente precisa crer e confiar em nosso Deus. Crer e confiar no Senhor. E não esqueça de dizer que Jesus, Ele nos ama. Ele nos ama tanto que Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para que hoje a gente fosse liberto. E quando a gente recebe Jesus, o Senhor faz morada em nosso coração. Nós nos tornamos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Mas para isso a gente precisa receber Jesus, porque todos nós pecamos, estamos longe da presença de Deus, estamos destituídos da presença de Deus. Talvez a palavra destituído seja complexa para a criança e aí a gente precisa simplificar para que ela possa compreender melhor. Então, professor, essa é a nossa aula de hoje. Não esqueça que tem a atividade. Realize essa atividade com as crianças, não é? Para que elas possam compreender melhor e fixar melhor a lição, tá certo? E você pode também utilizar o plano de salvação. Pode levar os corações, né, de acordo com o plano de salvação. A primeira cor, a cor amarela, depois a cor escura, você pode usar o preto ou o cinza, depois a cor vermelha, que representa o sangue de Jesus, depois o coração branco, que é o cristão, quando recebe a Jesus, o seu coração fica limpo, purificado de todo o pecado, e por fim o coração verde, que representa o crescimento espiritual com Cristo. Então você pode usar as cores do plano de salvação para você falar sobre a missão de Jesus e o maior plano, o plano perfeito de Cristo para cada um de nós, que é o plano de salvação, tá certo? Então que Deus te abençoe, tenha uma excelente aula e na próxima semana estaremos juntos, se assim o Senhor nos permitir.